Quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo ou não é batizado no Espírito Santo? Olá pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Bem-vindo aí ao Contexto Bíblico, meu nome é Éder. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito, mas nós iremos enfatizar o dom de línguas. Então nós estamos nesse primeiro vídeo, a parte 1, e aí faremos outros vídeos aí, parte 2, parte 3, 4, 5, talvez o 6, conforme a necessidade. Então você que é novo por aqui, se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito, ative aí o sininho das notificações, acompanhe aí nossos conteúdos que você vai gostar bastante aqui do Contexto Bíblico, aonde a finalidade deste canal é ajudar você, ajudar a mim, ajudar a nós a compreender o texto dentro do contexto. Este vídeo é uma introdução do assunto, é um assunto importante, é um assunto muito relevante e talvez pode trazer um pouco assim de polêmica, né? Mas nós vamos analisar com muita calma, nós iremos analisar todos os textos da Escritura que é relacionado ao dom de língua, que é um dos dons do Espírito Santo, que aconteceu a partir do Novo Testamento. E nós vamos começar analisando 1 Coríntios capítulo 12. Mas veja bem, a cidade de Corinto, Paulo inaugurou ali, digamos assim, Paulo levantou ali uma igreja, a igreja de Deus, né? A igreja primitiva, né? Então Paulo foi, digamos assim, plantando igrejas, né? O evangelho foi expandindo, enfim. E na cidade de Corinto tinha a igreja lá. E se nós formos ver o contexto desta igreja, essa igreja ela tinha muitos problemas. Eu não sei se você lembra, aqui no canal depois você procura aí, eu fiz 2 vídeos falando sobre a questão do véu. Então, a igreja de Corinto, Paulo teve a necessidade de escrever 2 cartas, que são 2 epístolas, 2 cartas dando recomendações para os irmãos da igreja de Corinto. Por quê? Porque eles enfrentavam alguns problemas. E eu vou citar aqui alguns problemas que eles tinham. Então, os assuntos envolvidos, os problemas que tinham lá, primeiro, divisões na igreja. Era uma igreja problemática. Isso você vai encontrar lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 1 até o capítulo 4. Problema de incesto, capítulo 5. Processos judiciais entre os membros, capítulo 6. Você vai ter também o problema da imoralidade sexual, capítulo 6 também, a partir do verso 9 ao 20. O problema de casamento e divórcio, capítulo 7. A idolatria, capítulo 8 ao capítulo 10. Isso tudo da primeira carta, do 1 Coríntios. E aí você vai ter também o problema de dons espirituais, capítulo 12 ao capítulo 14. Então, aí você tem no capítulo 11 também o problema do véu. E também no capítulo 11 também o problema da ceia do Senhor. Muitos problemas. Muitos. Pelo que eu vi aqui, esse é o contexto da cidade de Corinto, dessa igreja que estava na cidade de Corinto. Igreja de Deus, hein? Mas tinha os problemas. Onde tem ser humano, tem os problemas. Se você for ver lá em Atos, lá quando a igreja começou a crescer, houve dissensões
Infelizmente é assim, nós seres humanos, houve dissensões, discussões, e a gente tem que ir tentando resolver, se adequando, se resolvendo, né? Então os discípulos lá também teve os problemas, né? Teve que fazer ali, teve que... talvez a gente vamos citar um pouquinho a respeito disso neste vídeo. E ali teve os problemas também na igreja primitiva ali, e aí os apóstolos, os 12 apóstolos, teve que dar recomendações. Havia uma discussão entre os judeus da Palestina com os judeus da fala grega. Então, em relação às viúvas lá, que era abandonada, e aí eles ficaram discutindo que não poderia abandonar ela, ou seja, ficava pregando o evangelho, mas abandonava as viúvas ali, que a igreja, no seu entender, eles tinham que cuidar das viúvas, apoiar e aí por diante. Então tinha os problemas lá. Aqui na igreja de Corinto a mesma coisa, todos esses problemas que eu já citei. Então Paulo, né? Paulo, um apóstolo do Senhor, digamos assim, um apóstolo fora do tempo, né? Ele apareceu depois, ele foi encontrado, ele encontrou a Jesus, e aí ele se tornou um apóstolo de Jesus. E ele então foi levando o evangelho para todo lugar que ele passava, né? Ele viajou, Paulo fez várias viagens para vários países, e aonde ele chegava, ele pregava as boas novas, o evangelho, e ali ele fundava as igrejas, e deixava as igrejas ali, e ia para o outro lado tal. E tinha os problemas, cristãos novos convertidos, e tinha essas questões. E a igreja de Corinto, no meu ver, olhando por esse lado, era uma das piores igrejas assim, em relação aos problemas, e Paulo teve que orientar em todas essas situações aí que eu comentei aqui do contexto histórico dessa questão. Certo? E um dos problemas que tinha era o problema dos dons, principalmente do dom de línguas. Depois, em outros vídeos, né, nós estamos começando uma série hoje. E olha, você acompanha, porque vai ser uma série assim importantíssima, porque nós vamos pegar todos os textos que vai falar sobre este assunto de dom de línguas, para que você consiga entender realmente como é que funciona o dom de língua. É necessário, né? Depois nós vamos ler um texto aqui, talvez hoje não, mas tem um texto que fala sobre a língua estranha. Vamos analisar isso no original, tá bom? Mas hoje nós vamos focar mais nessa questão mais introdutória, essa questão dos dons, porque o que acontece? Tem muitos irmãozinhos, irmãzinhas, já teve alguns que já falaram comigo, e falaram assim, e conversando, cabisbaixo, triste, muito triste. E aí chega para mim e fala, Éder, eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu não tenho Espírito Santo. Lá na minha igreja, lá eu fico lá no último banco da igreja, lá fico quietinho lá, porque eu não tenho Espírito Santo. E aí, devido a analisar o texto fora do contexto, as pessoas acabam tendo uma interpretação totalmente equivocada do assunto. Então vamos procurar, lógico, dentro de um respeito, de uma consideração. O nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus, é com os textos dentro do contexto. Não estamos aqui querendo ser tendenciosos, não queremos ser, passar aqui, ter um vínculo com nenhuma religião. Eu respeito todas as religiões, claro, com certeza, mas aqui nossa responsabilidade é tratar com o texto bíblico dentro do seu contexto. Ponto. Então é isso aí. Muitos irmãos tristes, cabisbaixos, achando que não tem o Espírito Santo. Então nós vamos começar
pelo capítulo 12. E é bom você ler quando você estiver aí tranquilo, talvez na sua casa. Você lê todo o capítulo 12, o capítulo 12 de 1 Coríntios. Todo o capítulo, todo o capítulo. Todos os versos, lê com calma. Mas aqui a gente vai pegar alguns versos, tá? Porque é bastante versos. Vai até do verso 1 ao verso 31. Eu não vou ler todos. Mas eu vou ler aqui o 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4. Eu vou ler o verso 4 até o verso 11. Veja só, isso é uma carta que Paulo está escrevendo para eles lá, que tinha esse problema lá. Um dos problemas. Você viu tantos problemas que eles tinham. E mais uma vez, Paulo agora tem que escrever. Era o problema do véu, ele teve que explicar. Agora ele tem que explicar lá para os irmãozinhos a questão dos dons. Então vamos lá. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Só no verso 4 já dá uma clareada. Paulo está dizendo que os dons são diversos, tem vários dons. Só que o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Vamos lá. E também há diversidade, verso 5, né? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Um fim proveitoso. Grava essas palavras. Então veja, são vários dons, porém o Espírito é o mesmo. O dom é dado a cada um visando um fim proveitoso. Tem que ter um objetivo, tem que ter, tem que servir para alguma coisa. Não é dado assim para exibicionismo, ao léu, não. É dado o dom para um objetivo. Né? Nós vamos entender neste vídeo. Vamos lá. Muito bem. Versículo 8 agora. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Olha aí, a palavra de sabedoria, primeiro dom. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Ó, já estamos no segundo dom. A outro, no mesmo Espírito, a fé, outro dom. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar, outro dom. A outro, operações de milagres, outro dom. A outro, profecia, outro dom, já estou no sexto. A outro, discernimento de espíritos, outro dom, sétimo. A um, engraçado, né? A um, a outra. Agora a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Olha, eu fiz contabilizei aqui, deu 9. E a variedade de línguas, outras línguas, dom de línguas, praticamente é o último de toda a lista de dons. Mas vamos lá. Verso 11 agora. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Pronto. Então Paulo agora que começa a explicar. Porque eles tinham um problema. Qual que é o contexto aqui, para nós entendermos? Eu acho que eles ficaram tão maravilhados lá no Pentecostes, que eles viram lá no Pentecostes, ou ficaram sabendo, sobre o dom de línguas. E depois nos outros vídeos nós vamos trabalhar muito sobre, por isso que vai ser uns 6 vídeos, 7, eu não sei quanto que vai ser ainda. Mas nós vamos trabalhar para você entender assim perfeitamente que dom que é esse, como que funciona. Enfim, eu não quero adiantar, mas
acompanha aí o canal, se inscreve no canal e você vai estar... ativa o sininho aí das notificações para o YouTube estar notificando você dos vídeos que vai saindo. Mas essa série aqui é importantíssima você acompanhar. Muito bem. Então, diz aqui que o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então lá tinha um problema. Eles ficam tão maravilhados com o dom de línguas, tão maravilhado, que a maioria dos irmãozinhos lá queria falar dom de línguas. A maioria dos irmãos queria falar dom de línguas. E aí Paulo fala, olha, tá, começa a fazer aqui as recomendações, orientações. E aí depois ele vem falando aqui a partir do verso 12, eu não vou ler, mas aí Paulo faz uma analogia em relação à unidade orgânica da igreja. E ele então faz essa analogia com o corpo humano. Eu não vou ler aqui, mas você pode ler em casa. Então ele fala que a igreja é como um corpo humano. Então, o corpo humano tem as mãos, tem as pernas, tem os braços, peito, tem as pernas, tem um pé, tem os dedos, tem a orelha e tal. E a cabeça desse corpo é Cristo. Ele vem falando aqui, então ele faz uma analogia com o corpo humano. Então a mão, o braço é um membro, a mão é outro membro, os dedos é outro membro, o pé é outro membro. Então são vários membros que formam o corpo da igreja. Essa é a analogia que Paulo fala. Então não quer dizer que porque a pessoa não é, vamos supor, a pessoa ela é o dedo do pé, não quer dizer que ela é menos importante do que a mão. Estou entendendo mais ou menos a analogia que Paulo está aplicando? Lembrando que eu até falei em outros vídeos aí, se você procura aí, assiste os vídeos aí, como entender a Bíblia, enfim, como estudar a Bíblia. Tem um texto que Pedro fala assim, ó, em relação ao apóstolo Paulo. O próprio Pedro, que é o apóstolo Pedro, fala do apóstolo Paulo. Fala, há certas coisas que Paulo fala que são difíceis de entender, que os ignorantes deturpam, como deturpam as demais escrituras. Então, quando você analisa os livros, principalmente os livros que foi Paulo que escreveu, você tem que tomar cuidado. Você tem que prestar mais atenção ainda. Você precisa analisar o texto, você precisa pegar outros livros que Paulo escreveu, dar uma comparada, porque senão, se você pegar um livro de Paulo e já ler só um verso assim, olha o que Paulo está falando, você vai falar groselha. Vai falar groselha. Escuta o que o Éder está te falando. Vai falar groselha. Então tem que ter com muita calma analisar. Então ele faz essa analogia, dizendo que todos nós somos importantes, todos os membros. Não é porque eu tenho um dom de oratório, vamos supor, ou eu tenho um dom ali, eu sou uma pessoa organizada, eu tenho um dom de limpar a igreja, que eu sou menos importante do pastor, do pregador, seja lá quem for. Todos são importantes, todos têm o seu lugar. Você imagina, você sabia que um corpo humano, se você tirar o dedão do pé, como diz Paulo aqui, né? Se faltar um membro, todo o corpo sente. Então, vamos supor, se ficar sem um dedão do pé, você sabia que o corpo ele perde o equilíbrio? Por quê? Porque o dedão do pé é hiper importante. Então, todos os membros são importantes para o corpo, todos. Independente qual dom ele tem. Só que na igreja de Corinto, eu desconfio que eles ficaram assim, maravilhados. Nossa! Falando em línguas. Eu também quero falar. Aí o outro também quer falar, e o outro também quer falar. Aí todo mundo queria falar. Ninguém queria outros dons, só queria o dom de língua. Por isso que Paulo foi lá, houve essa necessidade de escrever essa primeira carta aqui, falou, deixa eu escrever lá e mandar lá para a igreja para dizer que não funciona desta forma. Muito bem. Vamos
Então nós vimos aqui que os dons são diversos. Tem vários dons na igreja, vários. Aqui eles colocaram os principais, talvez tenha até mais. Mas ele diz que o Espírito é o mesmo. Ele diz que o Espírito ele distribui como apraz, como lhe apraz. Ou seja, é o Espírito Santo que decide que dom que vai dar para você, que dom que vai dar para mim. Eu tenho que trabalhar com esse dom. Lembra lá da parábola lá dos talentos? Para um foi dado um talento, para outro foi dado 2, para outro foi dado 4. Só que isso foi Jesus que contou essa parábola. Aí o outro lá pegou os 4 talentos, que podemos, talentos, dons, né? São sinônimos. E aí ele pegou e enterrou os 4. Aí o outro de 2 lá também enterrou os 2 dons. E o que recebeu um talento, ele trabalhou, ele multiplicou, e daquele um fez 2. Ou seja, o importante não é quantos dons você tem. O importante é o que você faz com o dom que você recebeu. Não adianta você ter 5, 6, 10 dons e você não usa. É melhor você ter um dom e usar. E quem usa, multiplica. Beleza, meus irmãos? E aí, então, ele vem trabalhando aqui com o texto, ainda continuando, né? Falando sobre que estava havendo divisão na igreja, né? Aí no verso 25 ele fala assim, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, se alegram. Engraçado, né? Acho que é meio o contrário que acontece na realidade. Se um sofre, é para sofrer com ele. Aí tudo bem. E se um é honrado, é para todo mundo se alegrar com aquele que é honrado. Geralmente não acontece isso não. Mas deixa para lá. Agora eu preciso ler com vocês aqui o verso 27 até o verso 31, para a gente terminar essa parte aqui. Preste muita atenção. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, vamos lá, olha a ordem. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Já estou no quarto já. Depois, dons de curar. Depois, socorros. Depois, governos. E por último, variedade de línguas, outras línguas. No último, na sequência. Esses dons existiam um objetivo. Nós vamos em outro vídeo a gente vai entender melhor qual que era o objetivo, principalmente qual que era o objetivo do dom de línguas. E tem um objetivo, ok? Aí Paulo continua dizendo assim: porventura, são todos apóstolos? É uma pergunta que ele faz. São todos apóstolos? Lembra lá que eu falei que todos queriam falar dom de línguas? E ele continua: ou todos os profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? São tudo perguntas, tá cheio de interrogação aqui. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? São perguntas que a resposta está clara. Não são todos apóstolos, não são todos profetas. Um é profeta, outro é mestre, cada um é uma coisa. Aí ele fala no verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, aqui ele está falando que o cristão convertido ele precisa procurar seu melhor dom. Pedir a Deus, orar a Deus para ver qual que é o seu melhor dom. Não ter inveja ou querer o dom do outro. Não. Então, nós vimos até aqui que os dons são diversos. Os dons são vários dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo.
Então, se um, se for, é mestre, pergunto, ele tem um dom para ser mestre, para ministrar ali, para ensinar. Ele tem ou não tem o Espírito Santo? Sendo que é o Espírito Santo que dá esses dons. Aí o outro tem o dom de interpretar, mas não tem um dom de língua. Não tem. Mas tem o dom de interpretar. Ele tem ou não tem o Espírito Santo? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, até religiões, eles argumentam o seguinte: se a pessoa não tiver o dom de língua que nós vimos aqui na lista, que é o último, engraçado que é o último. É o último. Tem até um texto aqui, eu não sei se eu vou achar agora, fala que Paulo fala assim, é melhor que vocês tenham o dom de profetizar do que o dom de língua. O dom de profetizar tá acima do que o dom de língua. O dom de língua é o último. Olha para você ver onde vai parar o negócio. Acompanha aí que você vai gostar. Veja só. Então, muitos argumentam isso. Se você não fala em línguas, em dons de língua, você não tem o Espírito Santo. Eita, nós. Aí por isso que tem muitos por aí cabisbaixo, triste, achando que não tem o Espírito Santo. Não tem. Agora, na igreja primitiva lá em Atos, eu não vou ler esse texto, mas lá, peraí, vamos ver se nós achamos aqui, Atos 6. Vamos lá rapidinho, porque o vídeo já, pra gente não ficar tão longo também, né? Que ninguém merece, né? Às vezes você tá cansado. O Ed tá fazendo um vídeo aí de 40 minutos. Mas é importante o assunto. É importantíssimo. Então lá em Atos 6, a partir do verso 1 em diante aqui, aí você vai ver lá o problema que estava acontecendo. Aí já é na igreja primitiva. Aqui, né? E aí, aquilo que eu já tinha comentado lá, o problema das viúvas, né? Tinha dois grupos de judeus ali, que eram os judeus da Palestina, né? Judeus cristãos, tá? Judeus cristãos, que aceitaram a Cristo, mas eram judeus. Então tinha os judeus cristãos ali, da Palestina, que eles falavam principalmente o aramaico e o hebraico, e tinha os judeus cristãos fora da Palestina, que eram os helenistas, que falavam principalmente o grego. Tudo dentro da igreja primitiva ali, misturado. Os helenistas e os hebreus. Os dois grupos. E aí eles começaram a discutir entre eles ali e tal. Então os apóstolos falaram assim, vamos fazer o seguinte. Vamos escolher, verso 3, ó. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Agora presta atenção. Cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Serviço de cuidar ali das viúvas. Enfim, o problema das viúvas ali, enquanto os apóstolos cuidavam da palavra, ia ministrava a palavra e eles cuidavam então esses sete diáconos aqui foi escolhido para cuidar da igreja, para cuidar ali das viúvas, enfim. E aí era Estevão, né? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Então eram os 7 diáconos ali, cheios do Espírito Santo. E você não vê relato nenhum, que nenhum deles teve o dom de línguas. Nenhum. Mas vamos continuar. Estamos fechando aqui o contexto. Estamos fechando o contexto aqui. Lucas capítulo 1, esse é preciso ler também. Lucas capítulo 1, um outro personagem. Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas 1, 35. Pergunto para vocês antes de ler.
Maria, a mãe de Jesus, tinha ou não tinha o Espírito Santo? Vamos ver. 1,35 eu falei, né? Lucas 1,35. Então aqui o anjo apareceu para Maria, disse que ela ia dar à luz a um filho, que seria chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele vem falando aqui, tal, colocaram o nome de Jesus. E aí o anjo, ela disse para o anjo, Maria, né, a mãe de Jesus, mas como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Aí o anjo respondeu para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria tinha ou não tinha o Espírito Santo? Ela tinha até o fruto do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, alguma vez Maria falou dom de língua? Falou línguas? Alguma vez? Você pode procurar de Gênesis e Apocalipse. Mateus 1,18, complementando. Eu marquei aqui para a gente ler também, importante. Veja bem. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas Maria nunca falou em línguas. E agora? Como é que a gente vai fazer com isso? E agora? Porque dizem que se você não falar em língua, você não tem Espírito Santo. Mas Maria teve o fruto do Espírito Santo. Os diáconos cheios do Espírito Santo. Mais um exemplo. E esse é o exemplo que eu mais gosto. Lucas capítulo 4, verso 1. Mas antes eu vou fazer pergunta. O que vocês acham? Jesus Cristo tinha ou não tinha o Espírito Santo? Oh, meu querido. É uma pergunta dessa, eu acho que eu não deveria nem fazer. Mas tá dentro do contexto de hoje. E aí não tem como deixar passar. Mas vamos lá, né? Palavras de homens vai ao vento, né? Vai embora com o vento. O que importa é a palavra de Deus. Essa é eternamente. Essa permanece eternamente. Então não adianta só falar. Tem que falar e tem que provar dentro das Escrituras. Então Lucas capítulo 4, verso 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo. Rapaz, mas ele nunca falou em línguas. Nunca falou. Então, às vezes, alguém está assistindo aí, nunca ouviu falar, nem, mas o que é esse negócio de dom de língua, Éder? O que é? Eu nunca nem ouvi falar isso aí. Mas talvez você ainda vai ter oportunidade de deparar com alguém, com algum crente, alguma coisa que vai te explicar o que é isso. É quando as pessoas estão reunidas no culto, e aí um fala uma língua ali, outro fala uma língua ali, outro fala uma língua ali, e é uma língua, depois nós vamos analisar com muita calma, e fala aquelas línguas enroladas ali, né? Depois nós precisamos analisar essa língua, essa língua aí, e aí eles falam que é a manifestação do Espírito Santo, mas eu preciso, meus queridos, infelizmente ou felizmente, eu preciso passar para vocês o texto bíblico e o seu contexto. Não tem como fugir disso. Eu até queria, mas não tem como. Né? E muitas pessoas têm entristecido, têm ficado achando que não tem Espírito Santo. Agora vamos lá. Como eu sei que uma pessoa tem Espírito Santo? Como eu sei? Só pelo dom? Como nós vimos lá em 1 Coríntios 12. Ele não tem um dom de língua, mas ele tem um dom da palavra, do conhecimento. Aqui está dizendo que ele tem o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo que distribuiu. O Espírito Santo dá o dom. Os dons são vários. O Espírito é o mesmo, mas ele dá cada um conforme o Espírito Santo achar melhor. Se ele não quer dar esse dom para mim, ele vai dar para outro. Para mim, ele já vai dar outro dom. Né? Imagina dentro de uma igreja todo mundo querer ser pastor.
Não tem membro. Pessoal, uma igreja de 100 membros. Os 100 membros que é o dom de querer ser pastor, de oratória, e aí vai. Acabou a igreja. Cadê o diáconozinho lá? Cadê as pessoas que louvam a Deus? Não vai ter muito, não vai ter nada. Só pastor. Vai ficar pastor escutando pastor. Não tem lógica. Agora vamos ver, para a gente fechar aqui, o último texto. Gálatas. Vamos ver quem é que tem o Espírito Santo. Quem que tem o Espírito Santo? Como que eu sei que a pessoa tem o Espírito Santo ou não? Diz que Jesus era cheio do Espírito Santo, né? Jesus nunca falou em línguas. Não tem um texto aqui que vai mostrar que Jesus falou em línguas, mas era cheio do Espírito Santo. Nós vimos ali o texto falando. Agora veja só. Aqui Paulo também. Agora ele escrevendo uma carta lá para o pessoal lá de Gálatas, né? Gálatas capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pronto. E aqui está falando do amor. Se você voltar lá para 1 Coríntios 12, que está falando dos dons, quando você vai para o próximo capítulo, que ainda está falando de dom, que é o capítulo 13, isso, capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o próximo capítulo, né? Nós lemos o capítulo 12, aí o próximo capítulo 13, lá está falando do dom, que o maior dom de todos os dons que ele falou, dom de língua, dom de interpretar, dom de mestre, dom de tudo, o maior dom é o dom do amor. E aí você vem em Gálatas aqui e fala que o fruto do Espírito é amor. É bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio, e aí vai. Então como é que eu sei que uma pessoa tem o Espírito Santo? Se ele tiver esses frutos. Se a pessoa tem esses frutos aqui, ela tem o Espírito Santo, meu querido. Fique em paz, você aí. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que está lá, cabisbaixo, está triste, achando que eu não fui batizado com o Espírito Santo. Como não? Se você apresenta o fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo está com você. Beleza? Espero que você tenha gostado aí desse simples vídeo. Nós aqui fizemos uma introdução do assunto sobre dons. Ficou bem claro então que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O fato de você não ter dom de língua, mas tem outro dom, você está com o Espírito Santo. Mas principalmente, o mais importante é quando você apresenta o fruto do Espírito Santo. Se você tem um fruto, como que você não tem o Espírito Santo? Você foi batizado com o Espírito Santo. Tem para onde correr. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha aí com a sua família, com seus amigos, com a sua igreja, aí no seu trabalho, enfim, na sua faculdade. E deixa aí seus comentários, né? O que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia a questão do dom de língua? Você já conhecia a respeito dos dons? Deixa aí que é muito importante para nós o seu comentário, tá bom? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe aí seus estudos. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!